Palavra de Deus, e temos estudado a carta do apóstolo Tiago. Eu convido os irmãos a abrirmos juntos mais uma vez a palavra em Tiago, capítulo 5. Chegamos agora a uma nova seção da carta, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Outro aspecto do mundanismo agora também é revelado aqui, no início do capítulo 5 da carta de Tiago, quando não somente os planos ou os projetos arrogantes, sem a contemplação e sem priorizar a Deus em primeiro lugar, ele é visto, ou esta é a atitude tomada pelo mundo. Não somente a soberba e a vaidade característica do mundo também revela o mundanismo. Não somente a atitude que nós vimos de guerras e contendas e a maldade com que os homens lidam uns com os outros é outra característica também do mundanismo, mas, segundo o capítulo de número 5, a opressão daqueles que são mais ricos para com os que são mais pobres é outra característica também que deve nos chamar a atenção quando olhamos para o mundo e percebemos os riscos de seguirmos o caminho do mundanismo. Para vencermos o mundanismo, nós precisamos olhar para a palavra de Cristo e identificar bem, perceber bem aquilo que o Senhor mostra e que é o caminho de morte, e olhar bem para a Escritura e perceber qual o caminho que conduz à vida, o caminho que nos conduz ao reino. Então, capítulo 5, versículos de 1 a 6, nós, neste capítulo, ou nesta primeira parte, nós encontramos este tema, e eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da passagem bíblica. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Oremos ao Senhor mais uma vez e supliquemos a bênção de Deus sobre nós. Ó Senhor nosso Deus, abençoa o teu povo, concede entendimento, fala ao nosso coração, ensina-nos, ó Senhor, a tua palavra maravilhosa. Concede-nos a instrução tão necessária. Ajuda-nos, à medida em que estudamos as Escrituras, a aprendermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou através dos apóstolos. Ele é a palavra viva que fez o mundo, que o sustenta. É aquele que disse e se cumpriu tudo aquilo que falou. Ele é o sentido, o centro, a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Dá-nos a graça de ouvirmos a Cristo e aprendermos com Ele, e assim vencermos o mundanismo, identificando de maneira clara e vivendo, experimentando os valores do reino, que são muito diferentes, Senhor, daquilo que nós temos visto nos dias atuais.
É no nome de Jesus que nós pedimos estas bênçãos. Amém. Tiago começa o capítulo de número 5, chamando a atenção agora para um novo momento. Percebam que no versículo de número 1, ele diz: atendei agora, ricos. A primeira coisa que nós precisamos aqui observar, o primeiro ponto aqui a ser tratado, é se estes ricos são os mesmos negociantes que queriam lucrar e faziam planos sem observar, primeiramente, se Deus de fato desejava que eles vivessem daquele modo. Se Deus de fato tinha como propósito que eles buscassem viver daquela maneira, acreditando que por sua própria força eles conseguiriam estabelecer negócios, passar um tempo, ganhar muito dinheiro e lucrar e continuar a vida. Observando o contexto, nós percebemos que o apóstolo Tiago ele está lidando agora com outra classe de pessoas. Primeiro porque o início do capítulo 5 nos chama para um novo momento. Ele diz: olhem agora ou atendam agora para a palavra do Senhor, vocês que são ricos. Ele assume aquela característica do profeta do Antigo Testamento, dos dias do Antigo Testamento, que quando chegava em determinada região, chamava a atenção dos seus ouvintes para que escutassem a mensagem da parte do Senhor, a palavra que veio para ele da parte do Senhor. Os ricos aqui provavelmente não eram crentes. Nós encontramos na literatura do Novo Testamento alguns crentes judeus ricos que se converteram, mas naquela época especificamente, este número ele foi muito pequeno. O início da fé cristã, ou dos seguidores do caminho, como ficaram conhecidos os primeiros cristãos, naquele tempo, os seguidores formavam a igreja, ou que formavam a igreja, eles vinham de classes humildes, trabalhadores do campo, artesãos, pessoas simples, escravos. Para os irmãos terem uma ideia, o Império Romano ficou muito preocupado com o crescimento da fé cristã naqueles dias, porque havia uma lei muito clara que os romanos haviam estabelecido, de que os escravos, eles não faziam parte da sociedade romana, eles deveriam servir aos romanos, que eram os verdadeiros cidadãos do império. O que acontece então quando o evangelho começa a ser pregado? Escravos começam a se converter, e o trato dos patrões ou dos senhores com os seus servos se torna diferente. Eles continuam servindo, mas eles agora também eram vistos como irmãos, e a história relata que chegou um tempo que o número de escravos entre os cristãos ele era tão grande, que nós tínhamos então nas igrejas escravos presbíteros, escravos até mesmo que se tornaram pastores, como é o caso de Onésimo. Onésimo, que era escravo de Filemon e que depois se tornou pastor. Então, os ricos aqui, provavelmente, de acordo com o contexto que nós analisamos estudando a Bíblia, quando lemos a Bíblia, e também o que é descrito na história daquela época, este grupo era formado de homens que não temiam ao Senhor e que estavam oprimindo judeus crentes, judeus cristãos, convertidos ao Evangelho, e também outros gentios que estavam conhecendo o Evangelho, e fazendo estes homens sofrer. Estes ricos não estavam cumprindo o mandato que o Senhor havia confiado a eles, de como ricos administrarem corretamente as suas riquezas. Então, observem novamente comigo para o versículo de número 1, e vamos ler este versículo juntos, e percebam que a palavra de Tiago, o apóstolo do Senhor, dirigida a esta classe de homens, ela é muito dura. Vamos ler. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então, é uma palavra profética. É uma palavra que
convoca aqueles homens tão vaidosos, soberbos, engordados por suas riquezas, a entenderem a real situação deles, porque o dia do juízo se aproximava e por isso eles não deveriam dar banquetes ou festas, mas chorar lamentando por causa das suas desventuras. Desventuras estas que sobreviriam sobre eles, cairiam sobre eles. Desventura aqui é o contrário de bem-ventura, ou de boa-ventura, ou de grande felicidade. Desventura aqui é infelicidade extrema. Tiago, o apóstolo, portanto, está convidando aqueles homens a entenderem que o seu mau comportamento, a maneira como eles estavam agindo, estava trazendo juízo de Deus sobre eles. De imediato, não há nenhum objetivo aqui claro, direto, de que Tiago estivesse dizendo assim: olha, arrependam-se do que vocês estão fazendo. Tiago está trazendo a palavra do Senhor e dizendo assim: olha, vocês irão perecer pelo que vocês estão fazendo. É claro que quando o evangelho opera no coração de um homem, porque vaidoso com as suas riquezas, este homem ele é conduzido ao arrependimento. Porque o evangelho, quando pregado, conduz um homem extremamente soberbo, gordo da sua riqueza ao arrependimento. Isso não quer dizer que esta mensagem, esta pregação, ela não vem primeiramente mostrando o caminho de morte que ele está vivendo, ou pelo qual ele está vivendo, o caminho de morte que está levando para o inferno. Como é que eu posso tornar esta mensagem mais clara para os nossos dias? Deixem Tiago 5 marcado e examinem comigo o último livro da Bíblia. Vamos para o livro do Apocalipse. Olhem só, Apocalipse 18. O tom da exortação apostólica da carta de Tiago para os ricos é semelhante ao de Apocalipse 18, a partir do versículo 9. No dia do juízo não haverá segunda chance. Olhem só que descrição terrível para os moradores de Babilônia. E Babilônia aqui, nós sabemos muito bem, já não existia mais. Com o seu poder, com a sua glória, o lugar estava lá, a cidade era habitada. Hoje, para os nossos dias, o seu território ainda pode ser identificado, onde viveram os babilônicos, onde estão seus descendentes. Mas a ideia aqui, ela vai além do sentido apenas geográfico de uma cidade que já existiu e que foi caracterizada por sua maldade e por sua grande riqueza opulenta que enchia o coração dos reis e dos homens, de soberba, de revolta contra Deus e de uma confiança ao extremo em sua força. Babilônia aqui aponta para o mundo sem Deus e para o mundanismo onde os homens vivem, e que leva aqueles que se enriquecem ou que enriquecem a enriquecerem, pisando e esmagando e oprimindo aos pobres. O contexto então descrito em Apocalipse 18 é este. Vejam só, no dia do juízo, o que é que vai acontecer, ou o que acontecerá com estes homens? No versículo 9, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura atentamente. Ora, chorarão, naquele dia, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre Babilônia, esse sistema corrompido, mundano. Chorarão e lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio.
e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e de canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. A descrição aqui no dia do juízo é que os ricos irão chorar e lamentar quando perceberem que o testemunho da sua condenação será a sua própria riqueza. Que o testemunho da sua condenação será o fato, ou se baseará no fato, de que o mundo que se gloriava em seu poder e força, dominado por homens ricos e ateus, e que oprimiram e pisaram sobre os ombros e esmagaram as cabeças dos homens fracos, porque não tinham a mesma riqueza que eles extraíram e roubaram dos homens e da terra. Eles irão chorar, e este lamento e este pranto é descrito aqui em Apocalipse 18 de uma forma dramática. No final, versículo 18 em diante, diz assim: então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. E o versículo 20, vamos ler? Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A descrição do juízo final, ela se repetiu e tem se repetido na história de uma maneira a anunciar este juízo maior, completo, destruidor deste mundo mau. Quando nós encontramos o que aconteceu com o reino de Nabucodonosor, quando encontramos o que aconteceu com o império dos medos e dos persas, com o império dos macedônios, com o império helenista dos gregos, com o império romano, e com aquilo que ainda vai acontecer com os impérios que nós temos visto neste mundo. O chamado então ao arrependimento que Tiago ele trouxe para os ricos de seu tempo é o mesmo chamado ou convocação para os homens hoje, que confiam em suas próprias riquezas e que depositam os seus corações nestas riquezas. Vamos voltar para Tiago capítulo 5 e caminhar um pouco mais. Então, notem que estes homens estavam ouvindo uma mensagem de juízo da parte do apóstolo Tiago. As desventuras sobreviriam sobre aqueles homens e eles deveriam chorar e prantear amargamente. Por quê? Versículo de número 2, vamos ler juntos, Tiago 5, versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Até aqui. Por que eles deveriam chorar lamentando? Porque no dia do juízo, no dia em que
o julgamento final ele acontecesse, aqueles homens perceberiam que tudo aquilo que tinham se corromperia. Para um homem rico no Oriente, o que é que o identificava e o que é que trazia destaque e o diferenciava das demais pessoas? Suas roupas, que eram sempre muito finas, suas roupas que eram muito caras, elas eram produzidas por aquilo que fosse, por aquilo de melhor na moda daquela época, suas comidas, porque os homens simples não tinham banquetes e não tinham acesso às especiarias e toda a alimentação daqueles homens ricos, o ouro e a prata. Então, as riquezas daqueles homens que eles possuíam, suas roupas, suas comidas, ouro e prata, tudo aquilo iria perecer, e toda aquela força que eles acreditavam possuir nestas coisas não garantiriam salvação no dia do juízo final. Tiago então diz: as vossas riquezas estão corrompidas, as vossas roupas estão sendo comidas pela traça. As riquezas, as pedras preciosas que vocês possuem, ouro e prata, estão se gastando e enferrujando. E ele prossegue e diz que tudo isso que era identificado por eles como sinal de glória neste mundo e para o mundo, não serviria de nada diante de Deus. Por duas razões: porque aquilo que eles tinham, possuíam, e que iria se desgastar e se acabar, serviria de acusação e condenação para eles. Vejam só, no final do versículo 3, ou na segunda metade aí, na metade do versículo, nós percebemos o seguinte: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. A ferrugem seria o instrumento de acusação, ou a testemunha de acusação contra aqueles homens, porque acumularam sobremaneira tesouros neste céu, ou nesta terra. Não se prepararam e guardaram tesouros para a eternidade. E então, no dia do juízo, a ferrugem que iria comer, que iria corroer, que iria destruir o que eles achavam ser fruto ou o objeto do poder que eles tinham, seria testemunha contra eles. Por testemunho contra vós mesmos há de ser a sua ferrugem. Mas também diz a Escritura que esta ferrugem seria o carrasco deles, ou será o carrasco deles, e há de devorar, diz a Escritura, como fogo as vossas carnes, porque tesouros acumulastes nos últimos dias. Como é que nós podemos aplicar e compreender o que o Senhor está falando aqui, através do seu apóstolo, para nós que vivemos nos dias atuais? Jesus Cristo, certa vez, descreveu de uma maneira muito vívida o que vai acontecer nos últimos dias. A expressão aqui aponta para o fim, para a volta do juiz que há de vir para julgar vivos e mortos, e que vai utilizar a própria ferrugem que comerá os bens dos homens soberbos e opulentos como testemunha de acusação, e como o próprio carrasco deles, aquele que irá devorar como fogo suas próprias carnes. Vejam Lucas capítulo 16. Uma passagem conhecida, eu gostaria de citar, de lembrar com vocês, e que descreve como será terrível este dia. Lucas 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico,
que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Vocês estão fazendo uma associação com as palavras de Tiago. Tiago está aqui mostrando, ou ele está ensinando em sua carta, o que ele ouviu do seu Redentor. Jesus conta a história de um homem rico, como é que ele era conhecido por sua riqueza, pela forma como ele se vestia, e também pela forma como todos os dias ele se regalava, ou seja, ele desfrutava de todos os seus bens. Por outro lado, versículo 20, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, feridas, que jazia à porta daquele. Enquanto o rico se regalava esplendidamente, enquanto o rico se vestia de maneira a destacar diante do mundo a sua glória, a sua riqueza, o versículo 21 diz que Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. A questão aqui não está em que a riqueza é algo ruim e a pobreza é algo bom. A situação aqui descrita por Jesus revela o que de fato domina o coração de um homem rico. Por isso a Escritura diz: se você prospera e se você enriquece, não coloque nestas coisas o seu coração, porque é fácil, irmãos. Extremamente fácil, à medida em que enriquecemos, nos esquecermos do final, do propósito, porque o Senhor nos fez mordomos de Cristo nesta terra. Então, Jesus conta a história de um homem rico que ele não se preocupava com outra coisa senão se vestir muito bem, dar festas e banquetes para os seus amigos, enquanto um pobre mendigo à porta da sua casa queria comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem. A ideia é que ele queria pelo menos um pouco do que ele sabia rolava, acontecia lá dentro da casa do homem rico. E enquanto isso acontecia, ele todo machucado e ferido, recebia os cachorros para consolá-lo, que lambiam as suas próprias feridas. Mas aí, o último dia daquele homem chegou, o juízo de Deus, então bateu à porta de sua casa. O versículo 22 diz que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e este homem foi sepultado. O destino de todos os mortais: morre o pobre e morre o rico. O rico, por mais poderoso que seja, quando a morte bate na porta da sua casa, ele não consegue negociar isto. Eu vou falar isso, irmãos, com muito temor, e os irmãos não me compreendam mal no que vou dizer. Não é hipocrisia nem demagogia, não. Mas percebam como, e os irmãos vão entender o que eu quero dizer, percebam como não adianta, por mais riquezas que possuímos, quando a morte ela começa a bater na porta da nossa casa, tentarmos fugir do Hospital João Alves e correr para o Sírio-Libanês. Não adianta. Deus, ele pede contas aos homens ricos, e isto tem sido visto não somente com os políticos da nossa cidade, com os homens ricos da nossa cidade, mas também com os homens ricos do nosso país e do mundo. Enquanto eles ganham e engordam com as riquezas dos pobres, e aí quando a doença bate, eles tentam correr e resolver no melhor hospital da América Latina. A morte continua a bater na porta de sua casa. E não adianta tentar fugir. Aquele homem rico, ele morreu, assim como o pobre Lázaro morreu, mas ao comparecerem perante o Senhor, tomaram destinos diferentes. A situação agora ela se inverte.
Versículo 23 diz que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, todo rico soberbo. Mesmo antes de partir, e a descrição de Jesus aqui real, é que eles fazem isso depois e a situação é pior. Eles clamam a Deus, e até mesmo Calvino, escrevendo as suas Institutas, ele diz que até mesmo um ateu, quando ele sabe que está perto de morrer, logo ele clama o nome de Deus. Ou ele pode até tentar negar isso com seus lábios, mas ele diz: eu estou com medo da morte, e o medo da morte é o medo do juízo de Deus. Então, ele clama por misericórdia, e agora ele pede que aquele que desejava comer as migalhas da sua mesa, do seio de Abraão, pudesse molhar a ponta do dedo e refrescar a sua língua, porque a ferrugem, o seu algoz, estava devorando como fogo a sua carne. E ele diz: porque eu estou atormentado nesta chama. A resposta então do pai Abraão, aqui uma descrição do pai celeste. A palavra Abraão quer dizer pai de muitos ou de multidões. É esta, do versículo 25: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E ele então replica: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, a casa de meus pais, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E a resposta então de Abraão foi: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. A resposta então novamente é: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O Senhor de toda a terra ressuscitou. O Senhor de toda a terra foi visto nos dias do apóstolo Tiago, não somente pelos discípulos, as mulheres, mas por mais de 500 pessoas de uma só vez. O Senhor ressuscitou, e aqueles homens certamente ouviram falar sobre esta mensagem. Mas eles continuavam oprimindo aos pobres, roubando aos pobres, enriquecendo-se cada vez mais e acreditando que isto lhes garantiria um lugar tranquilo e eles escapariam do juízo vindouro. Finalmente, irmãos, para uma conclusão, nós analisaremos apenas estes primeiros versículos de Tiago, capítulo 5. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que o significado prático, além de uma chamada à igreja dos dias de hoje para que não se confunda com o mundo e que tenha plena e clara consciência de que aquilo que é descrito em Apocalipse 18 é visto em Lucas 16, será a expressão da glória, do cumprimento da esperança da igreja, quando o juízo de Deus ele vir e os homens forem condenados e os crentes oprimidos forem aceitos no reino e entrarem no reino dos céus. É que nós precisamos ter clara consciência de que é uma área extremamente difícil para muitos cristãos ainda hoje santificar o seu próprio bolso. E nós queremos afirmar mais uma vez que a riqueza é algo bom. Quando nós entendemos a sabedoria
de Deus que promete a sua bênção e que diz que Ele faz isto para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. Está lá no livro de Provérbios. Quando nós obedecemos a Deus como regra geral, podemos esperar suas bênçãos, inclusive as financeiras. Provérbios diz também que a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. A riqueza em si não é algo ruim. Mas a advertência bíblica, o apóstolo Paulo mesmo diz, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De modo que, de uma forma muito prática e finalizando a mensagem, o que o Senhor nos ensina e o que Ele nos manda fazer com respeito à aquisição de riquezas, primeiramente é que nós devemos com isto temê-lo. Vejam só. Provérbios capítulo 22, versículo 4. Vamos para lá. Provérbios 22, versículo 4. Temos sempre recorrido ao livro de Provérbios e como este livro deve ser estudado por nós em nossas casas com os nossos filhos. Porque quando nós ensinamos nossos filhos a buscar a bênção de Deus, sobre os seus esforços, sobre o seu trabalho, nós também devemos ensiná-los a fazer o que o Senhor nos diz que deve ser feito. E o que é que Ele nos manda fazer com respeito à riqueza, à aquisição de bens? Primeiro, Provérbios 22, versículo 4, vamos ler. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, o primeiro princípio é que o galardão da humildade e o temor do Senhor são, de fato, a verdadeira riqueza, honra e vida para um homem de Deus, para o cristão. O segundo princípio é que, à medida em que adquirimos riquezas e que o Senhor nos abençoa, o fruto do trabalho das nossas mãos, nós devemos agir de forma generosa. Provérbios 11, verifiquem comigo, versículo 25. Provérbios 11, versículo 25. O versículo 24 ele já diz: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, o cabra que é rico, e ele enriquece, e ele cresce, e ele é conhecido como um cristão que paga mal, como aquele que muitas vezes não valoriza o trabalho da pessoa que você contratou. Se você é patrão, você não valoriza, você não quer que o seu empregado cresça. Não pense que essa sua riqueza, ela será abençoada pelo Senhor, de repente se abala e o que você retém perde. Por quê? Versículo 25, vamos ler. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Então vejam que ser generoso é um segundo princípio claro, bíblico, porque o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então, a Escritura nos mostra que o primeiro princípio, enquanto eu enriqueço, é aprender a temer ao Senhor, ser generoso para com o meu próximo, e um terceiro aqui, 14:23 de Provérbios, é mostrar que em todo trabalho aproveito. Provérbios 14, versículo de número 23. Vamos ler? Em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Então, é proveitoso trabalhar. E o crente, ele deve ser dedicado em seu trabalho. O crente, à medida em que estuda e se contenta com o que recebe, ele deve buscar crescer cada vez mais. Cuidado se você está muito fascinado com o mundo dos sindicatos.
Porque sindicatos muitas vezes promovem uma atitude ou uma reação ao não trabalho, ou a não trabalhar. Muitas vezes as baratas ou os sanguessugas de sindicato são aqueles que ficam muitas vezes impedindo que a nação cresça, com megafones gritando, enquanto vocês trabalham e eles recebem de vocês. Trabalho é algo que deve ser característico para o cristão. Isso não quer dizer que você não vai se manifestar, que você não vai mostrar por vezes a sua indignação, mas faça isso trabalhando. A nossa nação não cresce, não desenvolve por conta destas coisas. Porque nós, além de termos um grande número de feriados, está crescendo cada vez mais o número de parasitas institucionalizados, não querem mais trabalhar, engordam com bolsas e mais bolsas, e vocês acham que a conta de energia da gente aumenta por quê? Que a conta de água da gente aumenta por quê? Os impostos cada vez se multiplicam por quê? Porque os ricos oprimem os menores e continuam e se mantêm no poder administrando um segmento que só quer ganhar. Às vezes o indivíduo diz, aquele político é corrupto, mas ele gosta de receber todo mês a bolsinha dele. É a bolsinha família, é a bolsinha gás, é a bolsinha crédito de celular, é a bolsinha leite e por aí vai. O nosso país, porque cada vez mais se afasta do Senhor, inclusive no que diz respeito à aquisição de riquezas, está se afunilando cada dia mais. Homens ricos crescendo e ficando poderosos, e o juízo de Deus que se aproxima pedirá contas a todos eles. O final para todos nós aqui, e o que eu queria só reforçar para os irmãos, é que o que é mais importante do que a riqueza, e que os nossos filhos devem aprender, primeiro é que a salvação ela é mais importante. Provérbios 11, versículo 4 diz que as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. E nós sabemos de onde vem a justiça de Deus, ela está em Jesus Cristo. A integridade é muito mais importante. Por isso Provérbios nos diz, melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Se você é pai, e você está fazendo um casamento da sua filha ou do seu filho, com um indivíduo que não teme a Deus, só porque ele é rico, você está encaminhando o seu filho para o inferno. Porque ele é melhor que seja uma pessoa simples, mas trabalhadora e que sustente os seus filhos, do que você ficar maravilhado com aquilo que o mundo tanto se maravilha ainda hoje. Nós temos exemplos aqui na igreja, e eu não preciso dizer o nome dos santos para vocês orarem não, que fizeram casamentos com pessoas ímpias e que tiraram estes jovens da igreja. Muitas moças ficaram trancadas e os homens não deixando vir para a igreja, e os filhos não conhecem o evangelho. A Escritura diz que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico, porque existe algo mais importante do que a riqueza: a salvação de seus filhos, a integridade que eles precisam ter. A mulher, vejam, sensata, somando com este assunto, vale mais, muito mais do que as riquezas. Provérbios nos diz, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Você pode estar preparando o seu filho para casar com uma moça que não é prudente. Você pode estar preparando o seu filho para casar com uma moça que fala 30 línguas, mas que não sabe estalar um ovo, que não quer se envolver com o cuidado da casa, que não foi treinada para entender que um dia, se o Senhor a abençoar, será mãe, que pode até mesmo não ser crente, mas você está preocupado muitas vezes, assim como eu, com aquilo que o mundo faz com que os nossos olhos brilhem. Esqueçam, junto comigo, aquilo que é mundanismo. Trabalhemos, vamos produzir, vamos crescer. O Senhor tem abençoado a igreja e a gente não precisa de nada
que o mundo tente apresentar como soluções práticas para os nossos problemas. Vejam que a Escritura é a palavra de Deus para nós. Nós devemos valorizar muito mais a nossa honra e reputação. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Boa reputação, honra. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos assumir essa postura no trabalho. Não podemos agir como o mundo age, tentando tirar vantagem e enriquecer. Eu quero viajar como todo mundo viaja. Me dá aí um atestado de dor de barriga, Senhor, que eu estou doente, não vou trabalhar. Vai trabalhar sim, você é crente. Seu filho tem que entender a honrar, a ter reputação, a cumprir horário. E isso começa em casa e na igreja. Às vezes nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, não perdemos o ponto no trabalho. Se o pastor botasse ponto aqui na porta da igreja, e se isso contasse os seus dias galgando um lugar no céu, claro, isso é uma loucura. Se isso acontecesse, muita gente aí ia ter desconto no final do mês. Vejam que a Escritura nos mostra e valoriza estas coisas, irmãos, porque é o que o Senhor ensina para nós e que são riquezas valorosas. E concluindo então, as Escrituras valorizam bastante a nossa saúde. Muita gente está morrendo e infartando, querendo ganhar dinheiro. Provérbios 23 nos diz: não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Acima de tudo, meus irmãos, acima de tudo, é não ter em nosso coração a inveja dos pecadores. Acima de tudo, é no temor do Senhor perseverarmos todos os dias. Porque nisto haverá bom futuro para nós. Nisto a nossa esperança não será frustrada. E o Salomão, em sua sabedoria, porque experimentou de tudo, ele diz: ouve, meu filho, sê sábio, guia retamente o caminho do teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. O reino deve ser prioridade para nós e para os nossos filhos. E se nós fizermos isso, nós não estaremos desperdiçando e jogando dinheiro fora. O reino deve ser prioridade para nós e os nossos filhos. E se nós fizermos isso, certamente o pastor vai fazer mais casamento do que funeral na igreja. Porque tem muito cabra aqui que já pode casar e está demorando a casar, e por que não casa? As meninas aqui sendo preparadas, moças crentes que podem casar. Por que essa demora? Está crescendo cada vez mais, irmãos. Isso aqui é estatístico. Primeira gestação de uma moça no Brasil começa aos 27. Rapidamente vai passar para os 29. O homem que está querendo se considerar adolescente cada vez mais. Então 18, 19. Na Inglaterra estão querendo botar para 25. Daqui a pouco o cara é vovô e não casou. E como é que nós vamos então promover o reino, os valores do reino, fazer a igreja crescer, investir na obra do evangelho, se a gente estiver pensando como o mundo pensa e agindo como o mundo age? Pastor, não dá para casar porque eu não tenho a televisão ainda de 80 polegadas, que é o novo lançamento. Não dá para casar sem ela, pastor. Você pode casar sim com pouca coisa. Conversa com os homens mais velhos, homens crentes aqui, homens de fato, e muitos deles vão dizer com que casaram, como começaram, como o Senhor os abençoou e o que eles conquistaram. Então, longe do mundo, entendamos qual o padrão de Deus para nós, e que o juízo virá para aqueles que estão amando as riquezas deste mundo. Mas a salvação, ela é dada a todo aquele que reconhece que o maior tesouro que temos é Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, agradecemos ao Senhor o privilégio de servi-lo. O Senhor nos tem abençoado com tantas bênçãos, o Senhor nos tem fortalecido, o Senhor tem cuidado de nós, de forma que
nos tens revelado como podemos identificar as características do mundanismo dos nossos dias, porque semelhante aos dias dos apóstolos e aos dias de Salomão. E como, ó Senhor, podemos vencê-lo aplicando a sabedoria bíblica, confiando e crendo em Tua palavra, entendendo que a riqueza não é algo ruim, mas a riqueza deve ser administrada com sabedoria e nunca devemos colocar nela o nosso coração. Devemos entender que a salvação da alma dos nossos filhos, a integridade, o trabalho dedicado, a boa reputação, a honra, um cônjuge crente, vale muito mais do que aquilo que o mundo tenta passar para nós como segredo de sucesso e de felicidade. Ó Senhor, abençoa o Teu povo e à medida em que crescemos no conhecimento da palavra, ajuda-nos a vivermos tudo isso, Senhor, porque não é tarefa fácil para nenhum de nós. Que o reino seja prioridade para nós e tudo o que fazemos sempre seja pensando como o Senhor pensa e nos ensinando o que devemos fazer com aquilo que o Senhor nos dá para administrar neste mundo. Que sejamos bons despenseiros da graça de Deus. Que sejamos homens e mulheres que educam seus filhos para que sejam bons cidadãos aqui nesta terra, porque estão sendo criados para que sejam bons cidadãos do reino dos céus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé e vamos cantar.